as crianças e os professores. E também chamar o nosso irmão Miguel, que vai trazer a palavra, vai ser usado nessa manhã pelo Espírito Santo. Ele já vai estar orando pelas crianças e pelos professores. E a partir de agora ele está com a palavra. Que o Espírito Santo nessa manhã esteja assim, nos transformando a cada momento. Amém. A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus, né? Vamos estar orando por esses pequeninos. Hoje de manhã, coube a mim estar aqui nesse lugar, né? Trazendo uma mensagem de Deus para a vida de vocês. Uma tarefa que não é muito fácil diante do pastor que tem aqui nessa igreja, o que faz com uma maestria muito grande. Então, para mim é uma honra estar aqui e espero em Deus ser usado para abençoar a vida de vocês. Amém, queridos? Então vamos orar por essas crianças, né? Nosso Deus, nosso Pai querido, aqui estão, Pai. As crianças das quais disse o Senhor Jesus que pertence ao reino de Deus. Pai querido, continua abençoando essas crianças. Continua abençoando os seus pais para criá-los no caminhos do Senhor. Pai, guarda elas de todo mal, preserva da investida do inimigo e unge elas com teu Espírito Santo para que elas te sirvam no teu reino para a tua honra e para a tua glória. Nesse momento vai dando sabedoria também aos professores, meu Deus, que vão ministrar sobre essas crianças, que elas ministrem para elas na unção e graça do teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado por nós estarmos aqui nesta manhã. É o que nós te pedimos, já te oramos agradecido no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, queridos? Então, como eu disse, é uma tarefa um pouco difícil diante do pastor que vocês têm aqui. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de dividir com vocês, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, no versículo 28. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Aleluia. Todos acharam? Amém. Amém? Glória a Deus. Queria dizer também que, como vocês já sabem, né? Meu nome é Miguel. Já estou aqui, já vai fazer 3 meses, graças a Deus. E eu queria dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Eu aceitei Jesus, ou melhor, Ele me aceitou, né? E me deu a graça de conhecê-lo em 2003, no dia 3/3 de 2003. 3/3 de 2003, juntamente com minha esposa, Cláudia Regina. Ela hoje não está aqui, ela amanheceu um pouquinho arriada lá, com dor no corpo, e não aguentou nem levantar. Mas quando eu chegar em casa ela vai estar bem, amém, irmãos? E está aqui comigo também uma das minhas 3 filhas, Tássia, né? Faz assim, Tássia, né? Meu genro Tiago e meu neto João Miguel, que já esteve aqui comigo. E então já fez o que? 20 anos, né? Em março agora 23, não é isso? 3/3/2003 para março de 2023, então 20 anos. E eu queria dizer uma coisa para vocês: cada dia que eu amanheço, o Senhor me surpreende. Cada dia o Senhor me ensina algo. Cada dia o Senhor vai me ensinando e vai trabalhando na minha vida. Quando eu acho que eu já cheguei num momento que eu acredito assim, chegou assim, eu acho que já chegou na minha medida, não. Ele tem muito mais para cada um de nós. E assim também eu creio que é na sua vida, amém?
Não importa se você tem 20, se você tem 30, se você fez uma aliança com o Senhor ontem, a semana passada, o mês passado, não importa. O que importa é que Deus quer que nós cresçamos cada dia na graça, no conhecimento e na revelação do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, queridos? Peço a vocês perdão, porque vocês podem achar alguma coisa diferente, claro, mas eu estou me adaptando, viu, irmãos? Então eu estou chegando, estou me adaptando, estou conhecendo, e no momento certo Deus vai nos abençoando a cada dia. Então a palavra nos diz assim, no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, o que é que a gente recebeu, irmãos? Um reino, diga eu recebi, um reino inabalável. Diga eu faço parte de um reino inabalável. Isso é momento para a gente glorificar a Deus, amém? Agora olha o que é que a palavra nos diz. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo com reverência e santo. Ah, que maravilha, amém? Pai querido, este momento que nós lemos aqui a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, de maneira que nós possamos crescer nessa graça, crescer no entendimento, crescer em santificação, crescer em temor, crescer, meu Deus, em reverência diante do Senhor, para que também o Senhor se agrade de nós. Nós oramos nesta manhã em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tem mais alguém que nos visita aqui nessa manhã? Tem mais alguém que está nos visitando? Não? Amém. Então, olha o que a palavra nos diz, né? Ali tem relógio. Eu queria pedir ao meu querido amado presbítero que ele vá me controlando sobre o horário, que a pessoa quando pega o microfone fica todo empolgado. É verdade, irmãos. Apesar da responsabilidade, eu sempre tive ao longo dessa minha vida um certo temor. Já foram me dadas algumas oportunidades de pregar a palavra do Senhor, assim, em grupo, em pessoas, na igreja, como também individualmente. Sempre eu tive um certo temor, porque eu li na palavra uma certa vez que nós somos ilustres. A palavra diz assim no Salmo: diga aos ilustres da terra, em quem está todo o meu prazer. Sabia que você é prazer para Deus? Sabia que você aqui nesta manhã está aqui reunido, ouvindo a palavra, louvando, levantando a sua mão, dizendo a Jesus Cristo que Ele é o Senhor de sua vida? Isso para Deus é prazer. Isso para Deus é alegria. É como se Deus dissesse assim, olha o que Ele diz: diga aos ilustres da terra. Eu vi ali, está ali, ó. Viu? Obrigado, meu irmão. Ah, não está não? Ah, tá, obrigado. Deus abençoe, meu irmão Walter. Diga aos ilustres da terra, em quem está todo o meu prazer. Isso não é pouca coisa, gente. Então tem que ter, eu sempre tive um certo temor, falar aos ilustres de Deus. Diga, eu sou ilustre de Deus, aleluia. Não é pouca coisa não, viu, irmãos?
Então a palavra nos diz isso: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A palavra nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, lá no início, quando Ele escolhe um homem para dar início a uma linhagem chamada os hebreus ou judeus, posteriormente, a Bíblia diz que Deus, passado um determinado tempo, Ele vai e escolhe um homem chamado Moisés, e chamado Moisés, ele vai e dá a Moisés os 10 mandamentos que nós conhecemos como o decálogo, que são os 10 mandamentos: não matará, não roubará, não furtará, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher, os bens do teu próximo, não terás outro Deus diante de mim, enfim. Deus ali dá 10 mandamentos a ele. A partir daqueles 10 mandamentos, Moisés então começa a escrever ordenanças, Moisés começa a escrever leis cerimoniais. Os estudiosos dizem que aproximadamente são 613, 618, alguma coisa assim, do tipo das ordenanças e dos mandamentos, que era para aquele povo a quem Deus escolheu, os hebreus, cumprirem aquilo ali na antiga aliança, chamada antiga aliança. E a partir dali aquele povo seria conduzido através dessas leis, através dessas ordenanças, através dessas leis cerimoniais. Por exemplo, o que é uma lei cerimonial? Bom, você não deve comer sem lavar as mãos. Isso para eles era algo impressionante, é chamada lei do levirato. Então, isso aí é uma lei cerimonial. Só que, passado um determinado tempo, 4.000 anos depois aproximadamente, essas leis se cumprem todas elas, porque não houve um só homem na face da terra, apenas um homem na face da terra que conseguiu cumprir todas elas. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E aquelas leis, as cerimoniais, elas foram então abolidas. Porém, permanece para nós, claro, nos dias de hoje, a lei do decálogo, a lei dos 10 mandamentos. Nós não devemos matar, nós não devemos roubar, nós não devemos cobiçar bens, mulheres, enfim, aquilo que todos nós já conhecemos. E então, vem o tempo da nova aliança. Chega agora o tempo da nova aliança. E no tempo da nova aliança é estabelecido um reino. Agora, não é mais só judeus, não é mais só os hebreus. É um reino que todos deverão, pelo menos, esta é a ideia, fazer parte desse reino. E claro, se tem um reino, obviamente deve ter um rei. A igreja está entendendo? Amém? Se tem um reino, obviamente deve ter um rei. E é aí onde as coisas começam a mudar. Por quê? Durante o período da antiga aliança, Deus levantou homens, profetas, reis, sacerdotes, e me chama a atenção um profeta, o profeta Isaías, que lá no livro de Isaías, no capítulo 9, Isaías capítulo 9, verso 6, o profeta vai e fala assim, olha que coisa impressionante que está escrito aí, Isaías capítulo 9, verso 6. Me chama a atenção o fato de Isaías dizer assim, Isaías 9, 6, porque um menino nos, um filho se nos, o governo está sobre os seus, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha os títulos que esse rei, que Isaías está falando, vai carregar sobre si. Mas aqui está algo que me chama a atenção. É que Isaías falou, um menino nos... Mas esse menino não tinha nascido ainda. Esse menino só viria a nascer 760 anos depois desta palavra. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Porque ele poderia dizer assim: vai chegar um tempo, como por exemplo, a profecia que o próprio Isaías, no capítulo 14, a respeito do próprio nascimento de Jesus, ele vai dizer: eis que uma virgem conceberá. Então ele está falando para tempos depois. Eis que uma virgem conceberá. Não é como está escrito aqui. Eis que uma virgem concebeu. Eis que uma virgem conceberá. E Isaías está falando aqui de uma convicção, como se as coisas já tivessem acontecido. Por quê? Porque ele está se relacionando, ele está lidando com um Deus que é chamado o Deus Altíssimo, o alto que se revela por si mesmo, o alto existente que existiu por si mesmo, o Criador incriado, aquele que carrega sem ser carregado, aquele que chama à existência as coisas que não existem como se ela já fosse. É nesse reino que você está inserido. Você está inserido em um reino aonde o rei chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Eu costumo dizer que o que eu vivo hoje, o que você vive hoje, o que a igreja vive hoje, os acontecimentos globais, mundiais, que hoje acontece, para Deus, é um filme que ele já assistiu várias vezes. O que para mim, o que para você é novo, para Deus é algo velho. É por isso que também está escrito na palavra: eu chamo o fim desde o começo. Antes de ter o começo, eu já sei como é o fim. Amém, irmãos? Amém, igreja? Ele está lidando com um Deus que chama a existências as coisas que não existem como se já fosse. E aí ele diz: esse filho que nos nasceu. O profeta está olhando lá na frente, Deus está dando uma visão a ele, está vendo esse menino, que é um filho, diferentemente de Moisés. Olha que coisa interessante. Moisés diz assim: o Senhor vosso Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvis em tudo. O Senhor vosso Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvis em tudo. Mas aqui, na profecia de Isaías, ele está falando como algo já aconteceu, é algo que ele já viu, é algo que Deus já mostrou, é algo que Deus já revelou para ele. Esse menino que nasceu, olha Isaías, esse menino que nasceu, ele estará sobre esse menino um governo. Estará um governo sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Interessante que em uma das manifestações do Senhor Jesus no Antigo Testamento, que é chamado na teologia de teofania, ele se manifesta para o pai, para a mãe de Sansão, Manoá. E lá ele diz assim que aquela mulher vai ter um filho.
E aquele filho será juiz, e aquele filho será um guerreiro, e aquele filho vai livrar Israel, que estava debaixo de uma escravidão ali dos midianitas, dos amalequitas. E aquela coisa toda, a mulher corre lá na casa, chama o marido vem para ver aquele anjo que apareceu, aquele homem que anunciou a ela também já avançada em idade. Olha, ele disse que nós vamos ter um filho. E ele corre para lá para ver aquele homem, e aquele homem aparece para ele. E diz assim: olha, como que eu posso fazer essas coisas? Ele disse: vai, faz um sacrifício. Vai lá, pega um cordeiro, levanta um altar, bota lenha, bota fogo, faz um sacrifício, que eu vou te dizer tudo como é que vai acontecer na vida desse menino. Aquele anjo, aquela pessoa personificada ali em um anjo, que era o Senhor Jesus antes de nascer em carne. E quando aquele sacrifício ali é queimado, ali Manoá, o pai de Sansão, pergunta assim: vem cá, me diz aí, como é o teu nome? Eu quero saber como é o teu nome. E a Bíblia diz que ele diz assim: por que pergunta o meu nome, visto que és maravilhoso? Olha o que Isaías está dizendo: e o seu nome será maravilhoso. Ei, coisa maravilhosa, ei, coisa tremenda. Deixando essa parte, eu queria ir, você já sabe que você pertence a um reino. E esse rei, desse reino, ele é Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade. Pai é quem faz e é também quem cria. Ele criou a eternidade, ele fez a eternidade e ele sustenta a eternidade. Sabe para quê? Para mim e para você. Tudo que Deus fez na vida e tudo que Deus faz na vida é pensando nos seus filhos, é pensando na sua criação. E só pensa, é por isso que ele diz em Isaías, ele diz o seguinte: ou em Jeremias, eu é quem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E esse rei, quando nasce, quando esse menino nasce, esse menino causa o maior alvoroço, porque ele divide eras, ele divide tempos. Nenhum homem na face da terra conseguiu dividir os tempos, somente ele. Nenhum menino nascido na face da terra causou tanto alvoroço no planeta Terra como esse menino que nasceu. E esse menino, quando ele chega à fase adulta, ele assume o ministério de ensinar a palavra, de pregar a palavra, e a primeira mensagem dele é chegada a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Amém, queridos? Oh, maravilha! Somos inseridos nesse reino. O texto diz: retenhamos agora uma graça. Graça, vocês sabem muito bem, porque vocês têm aqui um pastor, nós temos, eu posso dizer assim, graças a Deus, um pastor que ensina muito bem sobre todas as coisas relacionadas ao reino e à palavra de Deus. E graça, nós sabemos que é um favor imerecido que nós recebemos, mas não merecíamos receber. Amém? O problema é que muitas das vezes, e aí é onde nós temos que ter a consciência, se ele diz: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, ou santo temor, como está escrito aqui, nós devemos entender, é um privilégio para nós servir a Deus por meio dessa graça, mas nós devemos ter o temor de servir a Deus e achar
e entender que tudo que nós fazemos não é habilidade nossa. Se eu estou aqui pregando a palavra, a habilidade não é minha. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas. Ora, orar é tão simples, orar é tão fácil, mas a Bíblia diz que até aí eu dependo de Deus. Se eu entrego o meu dízimo para a manutenção das obras da casa do Senhor, para a expansão do Evangelho de Deus, é pela graça. Eu tenho que entender que é pela graça, não é uma habilidade minha, eu vou entregar o meu dízimo, não. É Deus que concedeu a você essa graça de entregar o seu dízimo na casa do Senhor. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu confessei a Jesus. Sim, você abriu a sua boca, eu abri a minha boca, confessei a Jesus, porque repousou sobre mim, sobre você, uma graça. E nós tivemos o privilégio, e nós tivemos essa honra, é uma honra, poder confessar a Jesus diante dos homens, porque Ele diz: eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não devemos achar que tudo que eu faço para Deus é ato de justiça minha. Se a gente achar assim, ou se nós pensarmos assim dessa forma, nós vamos ser como Jó, chamado de justiça própria. E nós não temos justiça própria, porque a justiça da qual nós praticamos, ela provém de Deus. A palavra nos diz em 2 Coríntios, que diz assim, ó, não que sejamos capazes de fazer, 3,5, 2 Coríntios 3,5, se eu não estiver enganado, não que sejamos capazes de fazer alguma coisa como se fosse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem, irmãos? Ela vem de Deus. Você está aqui nessa manhã na igreja porque Deus te capacitou para estar aqui. Aí você pode dizer assim, e as pessoas que não vieram, Deus não capacitou? Não é nesse sentido. As pessoas que não vieram aqui nessa manhã, tiveram alguma coisa pelas quais elas não puderam estar aqui, mas onde elas estão, elas também são corpo de Cristo. E se elas são corpos de Cristo, é porque Deus o capacitou para serem corpo de Cristo. Eu me relaciono, eu me refiro ao momento de você estar aqui nesta manhã, congregando juntamente conosco, amém? Se nós acharmos que o que eu faço para Deus, se o dízimo que eu entrego, se a palavra que eu prego, se o louvor que eu canto, se o evangelismo que eu faço, é algo de justiça minha, eu estou enganado. É algo que eu faço que Deus me capacitou a fazer. É algo que Deus me inspirou a fazer, o que para nós é uma honra muito grande. Se eu entender assim, eu vou ser inserido num texto que também está em Isaías, que é muito forte, que é Isaías 64, 6. Se o irmão puder colocar aí, Isaías 64, 6. Amém? Isaías 64, 6, olha o que diz, é forte. Mas nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo. A igreja sabe o que é trapo de imundícia? Eu creio que vocês sabem. No Antigo Testamento, nos tempos remotos, as mulheres não tinham o absorvente que tem hoje, para usar no seu período menstrual. E elas usavam um pano. E aquele pano era tido como trapo de imundícia. Serve para alguma coisa depois de usado? Claro que não. Olha o que Deus está dizendo. As nossas obras, o que eu acho que eu sou, o que eu faço, isso e aquilo, Deus o considera como trapo de imundícia.
Mas se eu sou conduzido pelo Espírito, se eu sou guiado pelo Espírito, se eu entendo que isso é uma graça, Deus a recebe como oferta suave diante dele. Não sou eu que faço, é Ele que faz através da minha vida. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui nesta manhã. Quantos que estão aqui nesta manhã, me ouvindo, pediram para nascer, projetou o seu nascimento? Ninguém, claro. Não sabíamos que existíamos, mas eu vou fazer uma outra pergunta bem fresquinha, bem recorrente. Antes de você conhecer Jesus, como hoje você conhece, antes de você ter o seu nome escrito no livro da vida, antes de você saber que você tinha uma aliança com Deus, ou que você tem hoje uma aliança com Deus, você sabia que você era salvo? Nós só viemos saber que nós estávamos perdidos quando chegamos na casa do Senhor, quando vimos a glória dele, quando tivemos a honra, o privilégio de fazer uma aliança com ele, de receber o sangue de Jesus Cristo para nos justificar diante de Deus. Aí é que nós sabemos, é que nós tomamos conhecimento que nós estávamos perdidos e que hoje nós temos uma herança, uma salvação eterna, um direito de viver uma eternidade ao lado dele, porque ele mesmo disse: onde eu estiver, estejais vós também. Aí eu te digo, foi um projeto nosso? Foi algo que nós projetamos? Foi algo que nós idealizamos? Foi algo que nós queríamos? Não! Foi uma graça que pairou sobre nossas vidas, foi uma graça, foi um privilégio. É por isso que em João 15:16, ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, foi eu, diz Jesus, que escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vá e deem fruto e o vosso fruto permaneça para a glória de Deus. Graça. Até agora a gente não fizemos nada. Até agora a gente só é conduzido a fazer, até agora a gente só é levado a fazer, até agora a gente só é inspirado a fazer, até agora a gente só é ensinado a fazer. É por isso que ele vai dizer em Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais com ele, com Cristo. Nós somos totalmente dependentes de Deus, irmãos. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Diga assim: eu sou totalmente, plenamente, cabalmente dependente de Deus. Por isso, tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer no seu cotidiano, pede a Deus direção. Você vai fazer algo na sua casa? Pede a direção a Deus. Você vai fazer algo na sua empresa? Pede a direção a Deus. Pede a orientação a Deus. Ah, mas tudo na vida, tudo. Dona de casa vai fazer uma comida, pede a direção a Deus. Empresário vai fazer um negócio, vai abrir um comércio, pede a direção a Deus. Quer uma mudança, seja lá onde for, pede a direção a Deus. Por quê? Porque Deus quer estar à frente de tudo nas nossas vidas. E nós somos mais dependentes dele do que o ar que nós respiramos. A palavra diz em Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim: no demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer em quem, irmãos? E na força do seu? Fortalecei-vos no Senhor. Não, faz o seguinte, vai lá, jejua, estuda, faz isso, faz aquilo e você vai ficar forte. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Estudar é bom, fazer curso é bom, preparar-se é bom, mas a tua força que tu pretende, que tu precisa para executar aquilo que tu está fazendo, ela vem do Senhor. É esse reino que você, é neste reino que você está inserido, inserida. É nesse contexto que a igreja do Senhor Jesus está inserido. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Oh, Pedro, Jesus chama os discípulos e diz: olha, quem que os homens dizem que eu sou? O que é que os homens estão falando por aí? Qual é a pesquisa? Qual é o comentário sobre mim? Uns dizem que tu é o Cristo, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é o profeta que havia de vir, outros dizem que tu é João Batista, enfim. Mas aí Pedro tem uma revelação do Espírito Santo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus chega para ele e diz: Pedro, que coisa maravilhosa, porque não foi carne nem sangue, não foi a tua mente humana, não foi a tua sabedoria humana, mas foi meu Pai que te revelou quem eu sou. E é sobre esta pedra, e é sobre esta revelação, e é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. Então não é eu que edifico, mas o Senhor está edificando sua vida, porque Ele está me dando meios e métodos para isso. Vamos entender que todos nós fôssemos pescadores de peixe realmente. E você chegasse um domingo e disse assim: eu quero comer um peixe hoje. Não tivesse onde comprar, só tivesse onde pescar. Aí você ia lá, pegava a tua varinha, teu anzol, tua isca, colocava lá, pegava o peixe, traria para a tua mesa. Amém? Você saiu de sua casa, foi lá, pegou seu peixe e trouxe para a sua mesa. Mas quem colocou o peixe lá? Vocês estão entendendo, irmãos? Tem parte que eu faço, porque Ele me leva a fazer, mas o resultado é Ele. Do coração do homem vem o quê? As preparações, os projetos, as ideias, mas a resposta daquilo que você está projetando, idealizando, vem de Deus, do Pai das luzes. Aleluia. A palavra diz em Filipenses capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa. Olha, porque é Deus que opera em vós, é Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Você já fez coisas às vezes na sua vida, você já passou por um momento que você diz assim: eu nem queria fazer isso, não era de mim fazer isso. Foi Deus que operou o querer dele na sua vida. É Ele quem opera tanto o querer como o efetuar. O querer, quando você quer algo relacionado ao reino de Deus, é Ele que está querendo. Quando você realiza, quando aquilo se concretiza, foi Ele que concretizou através da sua vida. Quando nós oramos por alguém,
e aquela oração é respondida, foi Ele que fez através da sua vida. Quando você fala do amor, da bondade, da misericórdia, do reino, do evangelho para alguém, e esse alguém se rende para Ele, foi Ele que fez através da sua vida. É Ele que faz através da sua vida. É Ele que realiza o querer através da sua vida. Eclesiastes vai dizer, capítulo 9, 11, 10, por aí, ele diz o seguinte: a vitória não é dos que correm mais. Não são dos ligeiros. A batalha não é vencida pelos fortes. Está escrito mais ou menos assim. Por quê? Porque tudo vem dele. Por isso que João está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Você existe por Ele. Você foi feito para Ele. Você foi chamada para Ele, para glorificar, para exaltar o nome dEle. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus já nos elegeu antes da fundação do mundo para a glória dEle. Eu quero te dizer que você é um projeto de Deus. Eu quero te dizer que você está aqui porque Deus te chamou para estar aqui. É Ele, dependa dEle. Permita que o Espírito de Deus te conduza, te ilumine, te oriente, te guie. Pare um tempo. Porque 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer que há tanto tipo de vozes no mundo. Mas pare para ouvi-lo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu diga? Onde que o Senhor quer que eu vá? De que forma o Senhor quer que eu vá? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 32, guiar-te-ei com os meus olhos, ensinar-te-ei no caminho em que deve andar. É Ele quem sabe. É por isso que eu volto a repetir o texto de Jeremias. Eu é quem sei. Os pensamentos aqui é projeto que penso a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Qual é o final que você espera? Bom, o que é que eu entendo? Eu entendo que é o seguinte: o meu final, eu espero que quando acabarem os meus dias, que Deus já contou, olha que coisa maravilhosa falando nisso, quando acabar esses dias que Deus já contou, já planejou, já projetou, está lá escrito no Salmo 139, que nossos dias já estão escritos, tudo Deus já planejou, já projetou. Quando chegar no final desses dias, eu espero estar ao lado de Jesus, louvando, adorando e dizer para Ele: Senhor, valeu a pena. Pois é, todos nós esperamos isso. Então é isso que Ele diz: o fim que eu tenho para vocês é isso. É um final de paz, é um final de alegria, é um lugar aonde serão enxugadas dos seus olhos todas as lágrimas, é lá onde não haverá dor, é lá onde não haverá sofrimento, somente louvor, somente adoração, somente reverência àquele que nos chamou para a sua eterna glória. Por isso, retenha essa graça. Entenda que você foi chamado. Entenda que você pertence a um reino. Não,
quem governa sobre mim são os homens. Não, os homens estão aí porque Deus o permitiu que estivesse, mas o seu reino, o seu rei, ele não é deste mundo, o seu governo, ele não é deste mundo. E por que eu tenho então que obedecer às leis dos homens? Porque está escrito: não existe autoridade na terra que não tenha vindo de Deus. Olha o que Pilatos disse para Jesus: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar, que eu tenho poder para te matar, que eu tenho poder para te prender? Tu não sabes que eu tenho poder sobre você? E Jesus olha para ele e diz assim: poder nenhum você teria sobre mim se do alto não tivesse sido dado. Os homens exercem seus governos porque Deus concedeu autoridade, ou seja, é Ele quem faz tudo, é Ele quem faz na minha vida, é Ele quem faz na tua vida, é Ele quem faz na tua família. Amém? Eu creio que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas eu gostaria de ler novamente o versículo de Hebreus, no capítulo 12, verso 28. Diz assim, diga comigo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém, queridos? Glória a Deus. Pronto, então eu queria passar a palavra para o presbítero, para ele encerrar. Como é que funciona? Faz a oração. Pode ser, amado? Pode vir? Amém? Diga glória a Deus o Pai, glória a Deus ao Filho e glória a Deus o Espírito Santo. Amém, meus queridos. Depois da oração, eu vou pedir que coloque aquele hino, número 49, sobre uma palavra que o irmão passou aqui e me veio na mente, que não é dos fortes a vitória, mas dos que buscam o Senhor. Deus amado, Pai querido, Senhor de nossas vidas, nesse momento, Deus, queremos mais uma vez, ó Pai, te agradecer, ó Deus, por mais essa manhã, que o Espírito do Senhor nos trouxe até aqui, ó Deus, para receber essa mensagem vinda do Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, obrigado. Que possamos, Deus, a cada dia estar vivendo, Deus, esse sentimento de estar te buscando a tua presença, Pai, mas não de nós mesmos, mas guiado pelo teu Espírito, Deus. Pai, nos abençoe.